E agora eu vou conversar com o professor Juliano Batista, vamos falar sobre esse projeto Café Solidário, até foi uma das coisas que a gente conversou bastante no início do programa, né, de muitas pessoas precisando de ajuda, muitas pessoas realmente desamparadas, sem rumo. E o projeto Café Solidário é um desses trabalhos que vem ajudando muita gente. Tudo bem, professor? Tudo bem. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Estamos precisando desse espaço, estamos precisando de doações, porque a necessidade está cada vez maior. E quase não estamos conseguindo mais atender, porque está tendo uma desproporção entre os doadores e as pessoas que precisam. Né? Então, Professor, desde quando tem o projeto Café Solidário? O Café Solidário ele surgiu em 2017, ele é fruto da minha tese de doutorado, em que eu estudei os moradores de rua aqui em Cuiabá. Certo. Não me dei por satisfeito, porque o sofrimento é assustador, e tive a necessidade de criar um projeto que pudesse atender de alguma forma. Então, pensando um pouco nos ensinamentos de mãe, de vó, criei o Café Solidário ali na Praça da República, todos os sábados, das 7 às 9, em que a gente oferta um café da manhã. Detalhe, da forma como nós temos em nossas casas. Tá? Então tem leite, suco, café, manteiga, chá. Aqui em Cuiabá a gente precisa do chá, né? Biscoito, quitandas. E é curioso porque a primeira vez nós tivemos 7 apareceram. Mas até a gente suspender o café em razão da pandemia já tinha mais de 120. Que loucura, né? Em quantos anos essa evolução de 7 para 120? Já são aí mais de 4 anos. 4 anos. Indo para o 5º ano. E você acha que lá no início nós já tínhamos 120 pessoas na rua, digamos, ou eles demoraram a descobrir o projeto e foram chegando de mansinho? Essa relação que eu gostaria de fazer, aumentou o número de pessoas ou será que só aumentou o número de pessoas que descobriram o Café Solidário? Amei. Existem as duas situações, né? Porque tivemos a necessidade de fazer a divulgação, né, por meio de um cartaz, mas com o passar do tempo, começou a surgir no café não somente pessoas em situação de rua, mas também desempregados e imigrantes. Putz, verdade. E no final de 2019 começou alguma coisa nova que até então não acontecia muito, que é aposentados, né? O salário mínimo ia lá também tomar o café. E no final agora de 2020, as pessoas estão saindo das periferias para tomar o café conosco, e estão levando seus filhos, porque até então eles se alimentavam na escola. E agora não tem mais a escola. Não tem mais a escola. Você vê a importância da escola também, gente. O porquê de não fechar as escolas, gente. A fome também atingiu por aí, professor. Atingiu. E aí a gente... Porque assim, quando envolve criança, parece que isso nos afeta em uma maior medida. E aí foi muito curioso, porque nós fazemos o Café Solidário no Natal. E nesse Natal, em razão da presença de crianças, teve Papai Noel. Né? Então foi um evento novo. Papai Noel para as crianças, tal, com presentes, tá? Conseguimos presentes, conseguimos muitos brinquedos. Legal. Brinquedos. E aí, paralelo a isso, com essa suspensão, as pessoas, quando nos procuram, elas pedem cestas. E vale ressaltar que são mães, tá? Mães chefes de família que pedem cestas, pedem gás para fazer o alimento. Deixa eu contar uma coisa que presenciei tem menos de 2 semanas. Chegamos para atender uma mãe de uma criança prematura, 7 meses, ela levou um tombo e a criança nasceu prematura. Ela já tinha outras 3 crianças. Passando toda essa dificuldade, chegamos na casa para entregar os alimentos, conseguimos. A avó estava fervendo leite, né, com açúcar e tal, porque o leite havia se perdido, para dar para as outras netas. Então, assim, a fome, ela é real. Talvez você não presencia por estar numa situação privilegiada.
mas ela está presente. E não é difícil encontrarmos mãe que colocam açúcar na água para substituir o leite. E aí perceba que novamente o meu discurso está relacionado às crianças. Isso porque a criança está adoecendo o tempo todo, aí a gente tem aquela mini farmácia em casa e elas não têm condições de fazer isso. Então, a situação ela é muito séria e a gente está dando agora um suporte para essas mães. A gente faz um breve currículo delas, anunciamos nas redes sociais, na tentativa de trazer alguma independência para elas, para ajudar em casa. Porque normalmente essas mães, gente, são as famosas que viviam de diárias, ou daqueles bicos, ou trabalhavam em casas de família, ou faziam uma diária aqui, uma diária ali, e aí recebia mais isso, aquilo, mais uma ajuda. E realmente esse emprego desapareceu, né? As pessoas realmente estão passando por muita dificuldade. Professor, agora, como é que tem chego essas ajudas? Consegue se detectar se vem de uma determinada classe ou já aconteceu de algumas pessoas que colaboravam com vocês deixar de colaborar porque ele passou a ser um necessitado? Então, nós criamos uma rede e essa rede de colaboradores costumam ser os mesmos. E aí eu ressalto isso. A dificuldade também chegou na casa dos colaboradores, não à mesa, graças a Deus, mas à casa. Mas à casa. Porque eles também dependem da questão do comércio e a pandemia afetou. E afetou de modo muito significativo. E inclusive a logística, né? Porque tem a questão do combustível, da distância que nós temos para pegar as coisas, mas muitos colaboradores realmente agora estão mais ausentes, não porque querem. Porque realmente não conseguem mais. E nós tivemos, entre os colaboradores do café, que foi uma das 3 primeiras, a dona Julieta, que faleceu da Covid. E isso causou um susto no grupo, né? E muita tristeza também. E a gente está tentando, está insistindo, persistindo, né? Para manter o projeto funcionando. Para manter o projeto. E o projeto, hoje nós estamos numa relação muito de interdependência. Nós temos o grupo e os grupos estão fazendo trabalho interdependentes. Então, por exemplo, recebemos doações e a gente divide. Olha, você pega, porque cada um conhece a demanda. E nós temos um grupo, então a gente se organiza para fazer essas entregas todas, né? Professor, o professor Juliano, ele é professor na IFMT, tá? Então, de repente, vocês que queiram colaborar ou conhecer mais do projeto também. Professor, agora, nos cafés da manhã, quando acontecia lá na praça, com excedente, vocês já tinham um destino também que vocês davam a esses produtos? Então, em 2017 e 2018, eu e a minha esposa, a gente tocou basicamente o café sozinhos. Na verdade, tínhamos 3 colaboradores ali e tal, que foram surgindo e tal, que eram pessoas conhecidas. E aí, sempre que fazemos a propaganda pedindo coisas para fazer o café, as pessoas começaram a nos ofertar coisas que não precisávamos. O que nós fazemos? Aceitamos. E aí, tipo o quê, professor? Aposto que vocês querem saber em casa também, gente. Roupas, brinquedos, móveis, arroz, feijão, móveis, eletrodomésticos, e a gente foi pegando isso tudo. E não tinha espaço lá em casa. O esposo já estava irritado com isso. Assim. Me lembro que uma parte, um cômodo da casa ficou com essas doações. E aí a gente pensando, onde a gente vai doar? Foi aí que eu conheci o projeto Vida Nova, né, que é um orfanato em Várzea Grande, da Isa, pessoa maravilhosa, que já cuida. Um abraço para ela, um abraço também para as mães sociais. E nos tornamos parceiros desse projeto. Muito legal. E aí, depois do café, a gente se dirige ao orfanato, né, para também dar às crianças uma alimentação diferente do que ocorre lá. É guloseimas mesmo, é bobagem. Né? Então é cachorro-quente, é pizza, é pipoca. É alimento, gente, só com uma cara infância. Mais infância. É infância, né? É refrigerante. E isso é muito importante para eles, né? Então, no Natal a gente conseguiu fazer a ceia, ganhamos os perus, né? Que legal. A ceia. As crianças foram presenteadas, detalhe, todas, nenhuma criança ficou sem presente, né? Conseguimos e tal. E paralelo a isso,
surgiu a ideia de cesta básica. Através desses pedidos, então, a gente começou Uma a se necessidade organizar. acabou... E a nossa maior frente hoje está na cesta básica. Uhum. É importante ressaltar que a cesta básica, ela não é tão básica assim, né? É importante associar alimentos, produtos de higiene, limpeza, e nós passamos a fazer uma coisa curiosa. Nós acrescentamos leite, achocolatado e ovos. Criança. Duas situações. Chegamos em uma casa, a gente levava frango. Não tinha geladeira. Um constrangimento enorme, substituindo pelos ovos. E a questão do leite, eu me lembro da minha mãe. Minha mãe trabalhou um tempo na Pastoral da Criança, lá na década de 80 e tal. E ela dizia assim, se a criança não tem o café da manhã, ela bebe leite. Se ela não tem o lanche da tarde, ela bebe leite. Se ela não tem janta, ela bebe leite. É alimento. E é uma sabedoria, né? Passado de geração em geração, é um alimento importantíssimo. Então, nós fazemos essa associação. Então, se recebemos as cestas, nós mesmos, os colaboradores, vamos lá e compramos o leite. Né? E agora a gente também está pedindo leite, porque a demanda está enorme, a gente está conseguindo. Somos nós colaboradores que pagamos isso, vamos lá e fazemos. E as pessoas podem colaborar, por exemplo, com dinheiro mesmo para o grupo ou não? Como que é isso? Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu até comentei no começo do programa. Você que não deixou de receber o salário nem um mês, como o professor também não deve ter deixado, como professor, né? Mas muita gente deixou. Às vezes é mais fácil colaborar em forma de dinheiro, fazendo um Pix, fazendo uma transferência, ou pode ir no supermercado e fazer uma compra. Como que isso funciona? Então, antes de fundar o Café Solidário, eu participei de outros projetos que eu precisava entender. E eu percebi que o grande problema dos projetos era a questão financeira. Quem cuidava desse dinheiro? Então, o Café Solidário prezou pelo seguinte concepção: recebemos as coisas sim, em produtos. Em produtos, só? Não. Dinheiro só se a pessoa não tiver condições. Ela fala assim, eu vou contribuir com vocês financeiramente. Serve? Serve. Porque a gente recebe doações de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins. Aí vocês vão lá e compram. Fazemos a prestação de contas. A pessoa diz, não precisa fazer a prestação de contas. Está aqui a prestação de contas. Perfeito. Né? Por que é importante a questão financeira hoje? Para evitar a pessoa, por exemplo, pessoas que têm comorbidades, né? Então, nesse sentido, é mais fácil para ela. Mas se ela, por exemplo, juntar as coisas na casa e falar assim, vem buscar, a gente vai. E enfrentamos o problema, né? Porque hoje eu uso um Celta para fazer esse trabalho, é muito pequenininho. Né? Mas o projeto ainda sonha aí com a doação de uma perua, porque o projeto é para pessoas. Né, para pessoas, para colocar roupa, colocar alimentos, e às vezes a gente precisa levar essas pessoas para uma UPA. Tá aí, ó, de repente alguém tem um carro aí que não está sendo usado e queira doar para um projeto, pode ser para esse projeto. Gente, é muito, quanto tempo a gente tem ainda, né, de bate-papo? Porque é tão importante e as pessoas realmente estão precisando tanto. E quando a gente encontra... uma pessoa, eu estou ouvindo aqui o professor, eu não conhecia o professor Juliano, mas ao mesmo tempo, professor, eu estou achando interessante essa nossa conversa. Quanto tempo? 10. Porque assim, por várias vezes você falou exemplos da minha mãe, exemplos da minha avó, exemplo dos meus avós. E nós falamos sempre nos programas a importância de você ouvir quem já viveu. Você tenta passar isso também inserido no projeto, além do alimento, passar esse conhecimento e da importância da valorização da família em si? Sim, a gente faz todo esse processo, né? Então, por exemplo, coisas que a gente sugere às pessoas, né? Aproveitar o óleo, por exemplo, para fazer sabão. Então, minha mãe me ensinou a fazer sabão. Né? Aproveitar isso. A questão do mingau de fubá, que era uma coisa que a minha mãe fazia para nós, né? Gostávamos muito e a gente acaba ensinando isso para as mães. É uma refeição também. E é uma delícia, né? É como reaproveitar algumas coisas desses alimentos, né? Porque acompanhar a minha mãe na Pastoral da Criança fez muita diferença. Só que eu fui voluntário também na Pastoral de Rua aqui. E eu aprendi muito com as meninas, muito. Porque existe uma diferença enorme entre aquilo que está impróprio para venda
impróprio para consumo. uso. É verdade. Né? Então, a gente tem que observar isso como essas mães podem aproveitar ao máximo esse tipo de alimento. E, ao mesmo tempo, o aproveitamento realmente natural. Por exemplo, às vezes, joga o talo da cenoura fora. Gente, tudo isso é alimento. A gente, às vezes, tem muita gente que não aprendeu a fazer o uso do alimento como um todo. Ou tira a casca do alimento que não é necessário. Ou dispensa a semente do alimento que você pode consumir também e que é riquíssimo. Então, esse aproveitamento é muito importante. E a questão familiar, porque quando a gente oferece o café, não é somente um alimento físico. Uhum. Porque quando a gente olha para o morador de rua, é natural a ideia de preconceito, mas eles são distintos entre si. Vale ressaltar que há aqueles que têm dependência química, mas eu já conheci pessoas em situação de rua que são vegetarianos, que não bebem, que dominam diferentes línguas, que têm formação superior, inclusive pós-graduação. Uhum. A gente precisa passar a entender que existem fatores que levam as pessoas a viverem na rua. E pode acontecer com todos nós. E a gente pode citar as principais causas. Né? A questão, o desemprego é um. Está em primeiro lugar? Não. Não é o desemprego. Quando você conversa com eles, você percebe que não é o desemprego. É interessante essa informação. Fracasso escolar. Porque o fracasso escolar, além de provocar uma frustração, ele te impede de algumas conquistas. E você saber lidar com aquilo que você nunca quis, causa uma frustração por repetidas vezes. Mas a principal razão chama-se anomia social. São os desarranjos que ocorrem nas nossas vidas. Desemprego, falências, mortes, desilusões amorosas, né, traições. Né? Então, essas coisas realmente fazem a pessoa ter uma série de problemas e por alguma razão ela vai parar na rua. E aí, mas fulano começou a beber e aí perdeu o emprego e foi parar na rua. Não, mas o que aconteceu antes da dependência química dele que levou ele a perder o emprego, que levou ele a ir para a rua? Então, são as anomias. E aí eu costumo dizer novamente, temos uma situação privilegiada, né? Porque vamos para o terapeuta. Uhum. Temos essa condição. E a terapia do pobre é onde? Ou é na igreja, com pastor ou com padre, ou num grupo de apoio assim. É ou não é? Sim, os grupos de apoio são super importantes. O Alcoólicos Anônimos, por exemplo, é um exemplo disso. E aí, a gente precisa começar a entender que é necessário duas coisas. Primeiro, resgatar essa pessoa que está em situação de rua, dando a ela a possibilidade de voltar para o mercado de trabalho. E aí eu gosto de fazer duas defesas. Uma social, por quê? Porque é um ser humano. E ele precisa disso. Mas eu também gosto de fazer uma defesa liberal. Né? É mais um inserido no mercado de trabalho, é mais um que pode trazer algum tipo de lucro, algum tipo de benesse. Para tentar atender gregos e troianos, eu mostro isso. Né? E quem ganha com isso? Todos. Show. Percebe? Então, isso é importante. Agora, ele precisa querer. Então, precisa-se de uma estrutura capaz de acolher. Porque qual que é o grande problema da recuperação, da reinserção dessa pessoa? Subjetivamente, no eu dele, é a dependência química. Coletivamente, nós que olhamos, é o preconceito. Agora, quando a gente olha para o Estado, é a deficiência da estrutura do resgate. Aí, nesse sentido, a igreja desempenha um papel super importante. E realmente várias pessoas saem, porque as igrejas pegam as pessoas, por exemplo, que têm dependência química e envia para uma casa de recuperação, que é mantida por ela mesma. Né? Então, existem todos esses processos e tal. Porque às vezes ele se sente recuperado, mas aí ele sofre com preconceito, aí ele sofre por causa disso, ele acaba voltando. É muito louco isso. Antes da gente, porque o nosso tempo já está acabando, nós temos 5 minutinhos. Já. Você já conheceu alguém que dissesse assim, não, eu não quero, eu quero ficar na rua mesmo, pronto, acabou? Sim. É importante assim, porque
A rua, eu costumo dizer o seguinte, depois que a rua se insere no sujeito, dificilmente ele sai dela. Como que é? Você tira o sujeito da roça, vamos tirar a roça do sujeito? Depois que a rua se insere, por quê? Porque ele aprendeu a viver na rua. Apesar de ser... Porque às vezes você pensa assim, qual que é o melhor lugar do mundo? É adaptável, né? O ser humano é extremamente adaptável. Pois é, qual que é o melhor lugar do mundo? Eu diria para você, a minha casa. Mas eu já escutei de moradores dizendo assim, e quando a sua casa é pior do que a rua, professor? Então, tem que se pensar várias situações e é preciso dar oportunidade a essas pessoas. E aí eu ressalto, uma pergunta que a gente podia fazer também, por que a maioria são homens, né? Machismo. Ele não deu conta de prover a família, então ele tem que pagar. Mas eu vou voltar, vou pedir ajuda para o meu filho, para minha filha. É uma questão de honra, né? É a questão de honra. Nós conhecemos moradores de rua que têm família, né, e que os filhos, por exemplo, vão visitar a casas assim, e ele não aceita voltar para o seio da família, porque ele fracassou e ele acredita que ele deve realmente pagar por isso. Por aquilo. Professor, como que as pessoas encontram o Café Solidário? Instagram, telefone, como? Então, nós temos o Instagram, né, Café Solidário Cuiabá, e nós também temos um telefone. Tá lá o Instagram na tela. Que é 8133... esqueci. Tem no Instagram? Não, no Instagram não tem, mas é 813364... Pode pegar a sua cola aí, você tá com o telefone aí? Vou pegar. Pega lá. Vou pegar. O Oswaldo vai salvar o professor aqui agora. Mas eu acho que é 6428. Vamos lá. E vocês buscam, então, ou a pessoa pode também estar fazendo a entrega para vocês dessas doações, certo? Olha, a gente se dispõe a buscar pela seguinte razão. Se você está doando, a gente faz o trabalho, então, de pegar e entregar. Legal. Porque, às vezes, quando vamos buscar, a gente já aproveita para entregar. Entendi. Porque a necessidade, ela é imediata. A fome não espera, gente. Foi o que eu falei. Você já passou fome um dia? Então, imagina um ano. Uma vida. Que muitos é uma vida. Infelizmente. Qual que é o telefone, professor? Vou deixar o contato aqui, é 8133-6428. Obrigada, professor. Parabéns pelo trabalho. E tomara que realmente apareçam mais e mais e mais pessoas colaborando com o projeto, tá? Agradeço, muito obrigado. Um abraço, gente. Valeu. Gente, procure aí no Instagram, Café Solidário Cuiabá. Não esquece de por aí, porque com certeza você vai encontrar outros pelo Brasil. Eu vou embora, amanhã eu tô de volta. Beijo, fiquem com Deus. Ajudem, não importa se é esse grupo ou se é outro, mas ajudem. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã não, até segunda-feira.